Brasil, enquanto Brasil, né? Não enquanto Pindorama, né? Essa terra aqui que pertencia aos indígenas e muitos chamavam dessa forma a terra de Palmeiras. Mas a história enquanto Brasil, desse solo aqui enquanto essa chegada dos portugueses, depois a chegada dos africanos, né? Ela nasce enquanto uma colônia de Portugal, uma monarquia absolutista. E nós não éramos nem pertencentes à metrópole. Então nós éramos, digamos assim, subordinados a um absolutismo, e um absolutismo que nos via como, e que éramos colônia. Então, quando a gente faz o nosso processo de independência, a gente pode dizer que a gente está se livrando pelo menos de uma condição colonial. Então, é um caminho, é um passo contra o absolutismo, né? Mas é um passo muito tímido. Por quê? Porque o rei que ordena, que encampa esse processo de independência era o herdeiro do trono de Portugal, né? E que não deixou dúvidas dos seus princípios absolutistas no processo de realização de criação de uma Constituição para o Brasil, né? A Constituição do Brasil primeiro inicia-se um projeto muito mais democrático, apelidado de Constituição da Mandioca, em que você tinha parlamentares eleitos redigindo uma Constituição, né? Aquela Constituição que se baseou em ideais iluministas, como a divisão dos poderes, né? Judiciário, executivo, legislativo. O imperador Dom Pedro não seria dono de todos esses poderes, né? O imperador simplesmente dissolveu essa Assembleia, por meio da força, por meio dos militares, e impõe uma nova Constituição que, de certa forma, legitimava o absolutismo dele, né? Instaurava um poder moderador que estava acima de todos os outros poderes, que podia rever qualquer decisão de outros poderes, né? E aí, então, ele vai governar dessa forma muito despótica, né? O filho dele, Dom Pedro II, mantém essa Constituição. É verdade que ele fica 50 anos governando o Brasil, ele tolera uma divergência política, você tinha dois partidos no Brasil muito fortes, ele próprio utilizava-se disso estrategicamente, às vezes ele se aproximava mais de um lado, às vezes menos de outro, mas de igual forma ele manteve esse poder moderador. Na proclamação da República, quando acabamos com a monarquia, que talvez nós demos mais um passo, porque teríamos presidentes eleitos e não mais um rei com esse poder despótico, teríamos uma divisão dos poderes na Constituição ali da República de 1891. Contudo, essa nossa primeira república previu o voto aberto, né? Os sujeitos não podiam votar secretamente, eles tinham que declarar o seu voto. Num sistema social em que havia uma dependência econômica e até mesmo uma força armada dos rincões do Brasil, em que os chamados coronéis da época, os grandes latifundiários e proprietários rurais, dominavam o cenário político e dominavam quem ganharia a eleição, por meio do que ficou conhecido na época como voto de cabresto. Quer dizer, vota em quem está mandando e eu sei em quem você vai votar, o voto é aberto. Então, há aqui a eleição de presidentes, mas controladas, pelo que a gente poderia voltar lá na Grécia Antiga e falar por uma aristocracia. Tá? Getúlio Vargas realmente ele sobe em 30 com o intuito de acabar com essa chamada República Velha, essa república aristocrática, essa república dos coronéis. E ele ficou 15 anos sem ser eleito. Então nós não estamos falando de um regime político democrático no caso de Vargas. Mas esse período da era Vargas de 15 anos ele é muito contraditório. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele não é eleito e você não tem um sistema político democrático vigorando, é nesse momento em que as outras classes sociais que não os dos aristocratas vão começar a aparecer para o Estado. É nesse momento que o Estado vai ter preocupação muito maior com educação, com saúde, com previdência, são os direitos dos trabalhadores que ganham espaço naquele momento da era Vargas, né? Coisa que na República Aristocrática você não tinha, porque não havia realmente uma força política de trabalhadores coordenando as coisas, né? Então, socialmente, há uma chegada dessas outras classes para o Estado, né? O Getúlio Vargas é cheio de contradições, porque ao mesmo tempo em que acontece isso, ele vai, de certa forma, ter um regime do Estado Novo, que é o final dos 7 anos da era Vargas, muito autoritário. Inspirado, pode-se até ver, muitas associações com o que estava acontecendo na Alemanha e na Itália na mesma época, que era o fascismo, que era o nazismo, né? Por outro lado, quando entramos na Segunda Guerra nessa época, durante a era Vargas, não entramos do lado
desses países, entramos do lado dos Estados Unidos, entramos do lado da Inglaterra, da França, quer dizer, entramos do lado das democracias. E é exatamente essa contradição que faz o Vargas ter que renunciar no final, né? Porque lutamos aos lados das democracias e no Brasil tínhamos o Estado Novo, que era um sistema muito semelhante, ou que podia ser muito associado com os regimes que foram derrotados na Segunda Guerra, né? O fascismo e o nazismo. É isso que faz o Getúlio Vargas acabar com a era Vargas, né? E aí você chega aí sim, talvez depois da era Vargas, quando essas classes dos trabalhadores já tinham ganhado direito político, e se vai pensar então realmente numa república democrática, chamada de república populista, a primeira experiência em que as classes brasileiras como um todo têm o direito e a liberdade de votar. Né? E aí nessa experiência da república populista a gente vai ver presidentes eleitos muito interessantes, como por exemplo Juscelino Kubitschek, como por exemplo Jânio Quadros. O próprio Vargas se candidata e é eleito de forma democrática para mais um mandato. Né? E veja, né? Se repete no Brasil a mesma lógica do que se repete no mundo. Quer dizer, a democracia ela não é, digamos assim, a regra. A democracia é a exceção. E no caso do Brasil, não diferente. Então essa talvez seria a primeira grande experiência democrática brasileira, a da República Populista, que dura poucas décadas e é então finalizada pelo golpe de 64, que instaura uma ditadura arbitrária, totalitária no nosso país, até a década de 80. Aí a gente caminha com os militares no final, né? O Ernesto Geisel chega ali e vai dizer, olha, abertura democrática, lenta, gradual e segura, né? Passa-se o João Figueiredo, mais um militar no poder, e aí ao final do João Figueiredo a gente tem a primeira eleição para presidente. Você veja, teve um movimento forte para ela ser direta, né? Eleições diretas. Era a Ementa Dante de Oliveira, o movimento chamado Diretas Já, né? Ganhou muita força. Foi vitorioso? Não. De novo, como a gente observa, como a democracia ela precisa ser lutada, valorizada e conquistada. As primeiras eleições que não teríamos um militar no poder depois da ditadura foram indiretas. E aí então ganha o Tancredo Neves, que não toma posse por uma questão de saúde, assume o José Sarney. E aí sim, depois do José Sarney, durante o governo do José Sarney, durante o mandato dele, nós temos de novo eleições democráticas. Foi uma grande festa democrática aquelas primeiras eleições, a gente vê vários candidatos. Né? Naquele momento já aparece o Lula como candidato pelo Partido dos Trabalhadores, vai aparecer o Collor, que foi vitorioso, né? E você veja, né, que contradição. E logo o Collor, eleito democraticamente, depois de tantos anos sem essa democracia, alguns anos depois ele recebe o impeachment. Sim. Que depois veio se repetir no caso da presidente Dilma Rousseff. Isso, né? Então temos até inclusive essa constância no Brasil, né? Quer dizer, não tivemos tantos presidentes eleitos assim, e se você pegar, 2 já receberam o processo de impeachment, né? Mas o fato é que o nosso sistema é presidencialista. No presidencialismo, o impeachment não tende a ser tão comum.